tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou todo o material necessário para esta aula? Você já sabe de qual é o material? O livro, o lápis e a borracha. Se você já está com todo o seu material próximo de você, vamos iniciar essa aula. Mas, se você ainda não está com seu material, é muito importante que antes de iniciar a aula, você organize o material, escolha um local confortável, porque sempre você vai precisar fazer anotações no seu livro, tá? Anotar as páginas da atividade do dia. Então, é sempre bom organizar todo o material antes de iniciar a aula, tá? Então, vamos lá. Turma, hoje nós vamos continuar fazendo uma revisão sobre geometria. Vamos falar especificamente sobre ângulos. Então, preste bastante atenção, porque no final tem atividade para você resolver. Vamos lá? Então, vamos começar a nossa revisão sobre geometria, falando especificamente sobre ângulos. Então, nós vimos em outras aulas de matemática que os ângulos podem ser encontrados em diferentes lugares, na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos que utilizamos em nosso cotidiano. E aqui eu quero frisar que ângulo ele está presente no nosso dia a dia, turma. Então, vamos ver alguns exemplos. Turma, veja que os ângulos, eles podem aparecer representados em diferentes objetos. Aqui, nós podemos pegar o exemplo dessa tesoura. Veja que ela não está representando apenas um ângulo, ela pode representar vários, diversos ângulos. Então, veja, aqui nós temos um exemplo de um ângulo, aqui de outro ângulo e aqui de mais um outro ângulo. Então, veja como os ângulos, eles estão presentes em um simples objeto, como uma tesoura. Vamos ver outro exemplo. Os ponteiros do relógio formam diversos ângulos. Então, veja, olhe, aqui nós temos um ângulo, aqui um outro ângulo. Então, veja que ele vai formando ângulos diferentes, tá? Nós vimos também, em outra aula de matemática, que o ângulo é a abertura entre duas linhas retas. Então, observe a ilustração. Nós temos aqui uma linha reta e aqui uma outra linha reta. E a abertura entre essas duas linhas retas, nós chamamos de ângulo. Aprendemos que existe o ângulo reto, que tem medida de 90 graus. Então, o ângulo reto, a medida dele é de 90 graus. Veja o exemplo da ilustração. Aqui nós temos um ângulo reto, que mede 90 graus. Nós temos o ângulo agudo, que tem medida menor que 90 graus. Então, quando nós encontramos um ângulo e a medida desse ângulo é menor que 90 graus, nós chamamos ele de ângulo agudo. Temos também o ângulo obtuso, que tem medida maior que 90 graus. Então, veja aqui a ilustração. Esse ângulo é um ângulo obtuso. Por quê? Porque a medida dele é maior que 90 graus. Então, turma, nós vimos que o ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estantes, entre outros. Então, veja a imagem. Veja aqui, ó, no cantinho da TV, nós podemos encontrar um ângulo reto, tá? Aqui no cantinho da estante também encontramos um ângulo reto. Veja como o ângulo é algo que está presente no nosso dia a dia. Então, resumindo o que nós aprendemos sobre ângulo, vimos que existe o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus, o ângulo reto, que é igual a 90 graus,
e o ângulo agudo, que é menor que 90 graus. Agora nós vamos revisar sobre os polígonos. E nós vimos que polígonos são as figuras que têm as seguintes características. É uma figura fechada, então veja os exemplos aqui. Todas essas figuras, elas são fechadas, por isso que nós chamamos elas de polígonos. Formado por segmento de reta, então observe essas figuras. Você consegue desenhar todas elas com a reta. Por quê? Porque elas são formadas por segmentos de reta. E esses segmentos de reta, eles não se cruzam, tá? Por isso que nós chamamos essas figuras de polígonos, por causa dessas características. Vimos também que os polígonos, eles podem ser classificados conforme o número de lados. Então, quando eu tenho um polígono que tem 3 lados, eu chamo ele de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 pentágonos e assim sucessivamente. Tá, turminha? Vimos também que os polígonos, eles têm lados, tá? Veja os lados desse polígono. Vértices, olha só o encontro desses lados, nós chamamos de vértices, e o ângulo interno. Então, essas são as características de um polígono. Nessa aula, tivemos a oportunidade de conceituar polígonos, que são o quê? São figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas, que não se cruzam. E aqui vocês estão vendo alguns exemplos. Veja que são figuras planas, todas elas são fechadas, os segmentos de reta, eles não se cruzam. Então, essas são as características de um polígono. Turma, gostaram da revisão sobre ângulos? Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem esse assunto. Agora, eu quero que você pegue o seu livro de matemática, vai abrir ele na página 75. Eu vou resolver as questões presentes nessa página junto com vocês. Vamos lá? Turma, nesse momento eu quero que você abra o livro na página 75. Nós vamos resolver a questão de número 1 e número 2 dessa página. Então, perceba que nessa atividade nós vamos colocar em prática o nosso conhecimento sobre ideias de ângulo. Então, eu vou fazer a leitura da questão 1. Observe as imagens e os ângulos destacados em vermelho no quadro de giz. Então, veja que nesse quadro aqui, ele destacou esse ângulo, tá? Agora, destaque outros ângulos que você identificou nas imagens acima. Pintando-os, mostre-os para um colega. Então, turma, veja que nós vamos aí encontrar outros ângulos presentes aí nessas imagens. Veja que ele já destacou esse ângulo. Nós vamos destacar os outros. Então, eu consigo perceber que aqui também tem um ângulo, certo? Em todos os cantos desse quadro, nós podemos destacar esses ângulos. Na tesoura, eu consigo ver que aqui nós conseguimos formar um outro ângulo. Veja que aqui tem um segmento de reta e aqui outro segmento de reta. E aqui nós encontramos um ângulo, tá? Aqui também temos um ângulo e aqui também podemos encontrar outro ângulo. Veja que nessa pista aqui de skate nós podemos encontrar um ângulo aqui, outro ângulo aqui e mais um ângulo aqui. Tá, turma? Então, veja que nós podemos encontrar a ideia de ângulo presente no nosso dia a dia, tá? Nas coisas que nos cercam. Vou fazer agora a leitura da questão 2. Observe as ilustrações e responda às questões. Então, vamos observar essas ilustrações. Na letra A, ele pergunta: o que foi destacado em cada uma das ilustrações? Veja, turma, que aqui ele destacou de verde, aqui ele destacou de vermelho e aqui de azul. O que foi que ele destacou nessas ilustrações? Isso mesmo, foram os ângulos. Então, a resposta aqui é ângulos.
Na letra B, ele pergunta: qual desses ângulos tem a maior abertura? Desses 3 ângulos, pessoal, qual tem a maior abertura? Isso mesmo, o ângulo que foi destacado em azul. Então, nós vamos escrever aqui, ó. O destacado em azul. Na letra C, qual desses ângulos tem a menor abertura? Qual desses 3 ângulos, pessoal, tem a menor abertura? Isso mesmo, o destacado em verde. E agora, na letra D, ele pergunta: como você fez para descobrir? Essa é uma resposta pessoal, você vai pensar aí, tá? Questão de número 3, eu vou deixar para vocês resolverem. E aí, turma, gostaram de resolver as questões junto comigo? Veja que nessa questão nós vimos as ideias de ângulo, tá? Agora eu quero que você anote as páginas da atividade do dia. Você vai resolver as questões presentes na página 78, que vai falar sobre ângulo. Vai resolver também as questões da página 80 e 81, que vai falar justamente sobre polígonos. Então, você vai colocar em prática tudo que você aprendeu sobre esse assunto. Ok, turminha? Pessoal, essa é a atividade do dia. Você vai resolver assim que terminar essa aula e depois vai enviar para a sua professora. Não esqueça de fazer isso, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje, tenham entendido o conteúdo e também espero que vocês resolvam a atividade. A nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.